Olá, irmãos e irmãs, bom dia a todos. Aqui estamos para a nossa reflexão da manhã, nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro. Hoje vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Marcos 1, 29 a 39. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam e permaneçam sempre convosco. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Vamos, mais uma vez, ouvir o texto da Palavra de Deus e permitir que esse texto vá se assentando no nosso coração para que possamos passar o dia meditando este texto. O texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos aqui meditar a continuação do texto do Evangelho de ontem. Não é? Nós estamos dando continuidade ao Evangelho de Marcos no capítulo 1. Hoje Jesus vai com os discípulos na casa de Simão Pedro e, chegando lá, encontra a sogra de Simão, que estava doente, com febre, acamada. E Jesus curou, tomou-a pela mão e a curou. Fato importante é perceber que logo após a cura, ela se coloca a serviço, ela começou a servi-los. Nós também pedimos a graça de Deus
recebemos a graça com frequência, somos curados de tantas mazelas, recebemos bênção sobre bênção, mas é preciso que haja da nossa parte também uma disponibilidade de nos colocarmos a serviço de Deus e a serviço das outras pessoas. Uma disponibilidade de sairmos de nós mesmos e ir ao encontro do outro para se colocar a serviço. O próprio Senhor Jesus entrou na história da humanidade e se fez servo, humilde servidor. Eu vos sirvo porque eu vim para servir e não para ser servido. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu sou. Façam vocês a mesma coisa, ou seja, se coloquem também vocês a serviço. Então, o primeiro ponto para a gente perceber, logo após a cura da sogra de Simão, ela se coloca a serviço. Nós que também recebemos tantas graças, tantas bênçãos, devemos sair do nosso comodismo e nos colocarmos a serviço uns dos outros. Depois lhe trouxeram tantos doentes, e Jesus curava todos os enfermos, expulsava muitos demônios. Jesus vem, quer nos curar, como eu já dizia ontem, Ele quer que a gente tenha vida em plenitude, vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Então o Senhor vem ao nosso encontro para nos dar vida plena. E Ele nos cura de todas as nossas mazelas. É preciso nos abandonar nas mãos dEle e deixar que a obra aconteça. Que a graça venha ao nosso encontro e que nós tomemos posse desta graça. E por fim, para terminar esta pequena meditação, de novo Jesus se retira a sós e vai rezar, vai ter a sua intimidade com o Pai. Jesus, ele conversava com o Pai, se retirava a sós com o Pai, gostava de estar na presença do Pai, a sós. Porque no silêncio Deus nos fala. Nós às vezes não ouvimos a voz de Deus porque fazemos muito barulho na nossa sociedade, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, até mesmo na igreja há muito barulho. Os nossos ministérios de música, as pessoas às vezes vêm um pouco mais cedo para a igreja para poder rezar, e as pessoas, ao invés de terem escolhido as músicas com antecedência, terem ensaiado com antecedência, chegar um pouco mais cedo para afinar as cordas do violão, o irmão quer rezar e estão lá. Então, necessário é fazer silêncio, estar na presença de Deus em silêncio. Também hoje nas adorações eucarísticas, as pessoas acham que rezar é ficar multiplicando palavras, multiplicando orações de Pai Nosso, Ave Maria. É necessário silenciar e permitir que Deus fale ao nosso coração. Conversar com Deus no silêncio da nossa intimidade e deixar que Deus nos fale. É necessário que a gente aprenda a fazer silêncio. Jesus se retira a sós para estar com o Pai, para estar em silêncio. Nós também precisamos aprender a silenciar para ouvir Deus que nos fala e, sobretudo, aprender a se encontrar com o Pai na oração e na meditação da palavra. Seja sós no recanto do nosso quarto, quando quiser orar, fecha a porta do teu quarto, reze em silêncio, meu Pai que tudo sabe e tudo vê, Ele te dará recompensa. Mas mesmo quando estamos em grupo, na comunidade, na igreja, aprender a silenciar. Não é? O Papa tem insistido muito nesses momentos de silêncio, mesmo dentro da Santa Missa. Mas é interessante quando às vezes nós padres fazemos um minutinho de silêncio, lá está o fulano nas cordas do violão fazendo solo, porque ele acha que tem que preencher o silêncio. O silêncio, a voz de Deus nos fala no silêncio. Que nós aprendamos então a silenciar o nosso coração, estar na presença de Deus, se abandonar nas mãos dele, permitir que ele nos cure e aí então também nós nos coloquemos a serviço uns dos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Meu irmão, minha irmã, desça sobre você, sobre as pessoas que se recomendaram as suas e as minhas orações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um feliz, santo e abençoado dia, na presença de Jesus, de São José e da bem-aventurada Virgem Maria. Amém.